Assinalei aqui no par de eixos velocidade e tempo os valores das velocidades inicial e final da bolinha descendo a calha ali. Velocidade inicial 18 cm por segundo, velocidade final 58 cm por segundo. E como também verificamos que a aceleração desse movimento é constante, ou seja, a velocidade aumenta progressivamente com o tempo, podemos então traçar o gráfico velocidade versus tempo correspondente àquele movimento. E deixa eu aproveitar para comentar com vocês aqui duas possibilidades de aumento de velocidade que não corresponderiam a uma aceleração constante. Por exemplo, uma velocidade que aumentasse mais nos instantes iniciais do que no final, o que corresponderia a um gráfico mais ou menos com essa forma. Ou ainda, uma velocidade que tivesse no início um aumento pequeno e no final, então, um aumento mais acentuado. Este, então, é o caso em que a aceleração é constante. E o que eu pretendo mostrar aqui para vocês é o quanto de informações a gente pode obter do gráfico velocidade-tempo. Inicialmente, por leitura direta nos eixos, poderíamos, por exemplo, obter a velocidade da bolinha em algum instante do seu movimento. Por exemplo, no instante t igual a 2 segundos, em que sua velocidade é próxima de 41 centímetros por segundo. Reciprocamente, poderíamos obter o instante em que a velocidade da bolinha atinge um determinado valor, por exemplo, 50 centímetros por segundo. Faríamos uma leitura aqui e obteríamos um instante em que a velocidade assumiu aquele valor. O gráfico nos informa também de maneira muito simples o valor da aceleração. Lembrando que a definição de aceleração é a variação de velocidade pelo intervalo de tempo, vemos então imediatamente que a inclinação do gráfico de velocidade, o coeficiente angular do gráfico, nos dá exatamente o ΔV, a variação de velocidade, pelo tempo considerado. E como essa aceleração é constante, eu poderia fazer esse cálculo através de quaisquer pares de valores de variação de velocidade pelo correspondente intervalo de tempo. Claro que se o gráfico fosse, por exemplo, com essa forma, não retilínea, eu teria valores instantâneos de aceleração determinando a inclinação da tangente ao gráfico naquele instante. E finalmente, uma propriedade aqui importantíssima do gráfico velocidade-tempo, que é o fato de que a área delimitada pelo gráfico nos dá exatamente o deslocamento sofrido pelo objeto, lá no caso pela bolinha, naquele intervalo de tempo. E isso aqui não é muito difícil de demonstrar, não. No caso aqui, a figura geométrica cuja área que queremos calcular é um trapézio. Aqui está a base maior dele, a base menor, a altura. E a área de um trapézio é exatamente o quê? A média entre a base maior e a base menor, portanto, V0 mais V dividido por 2, vezes o tempo. Ora, essa é exatamente aquela primeira expressão que nós mostramos, que permite calcular o deslocamento de um corpo quando seu movimento tem aceleração constante. Portanto, a área realmente fornece o deslocamento. E nós vamos encerrar aqui com um exercício, propondo um exercício para você, que você primeiro vai calcular aqui pelo gráfico, que eu vou pedir, depois confirmar lá na experiência no trilho. E o que eu quero calcular então aqui? Quanto que a bolinha terá andado nos primeiros 2 segundos do seu movimento, primeiro calculando aqui pela área do gráfico e depois fazendo a medida direta lá no trilho. Então vamos lá. Primeiro você deve calcular a área do gráfico entre os instantes 0 e 2 segundos. Lembro que a gente já havia medido a velocidade aqui no instante 2 segundos, obtendo cerca de 41 centímetros por segundo. Então, dá uma paradinha agora no vídeo, calcula a área dessa figura geométrica, tá? E depois então você volte para medir quanto que a bolinha terá percorrido lá no trilho nos primeiros 2 segundos. E compare os dois valores. Você deve obter valores bastante próximos.